Olá, o meu nome é Sérgio Salino, eu sou o CEO da Macro Consulting e este é o Macro Podcast. Este é um podcast semanal promovido pela Macro Consulting que visa abordar temas relacionados com a área empresarial. Estamos a falar de temas como gestão, inovação, liderança, apoios e incentivos, financiamentos, atualidade, técnicas de gestão, entre muitos outros pontos que serão relevantes para todos aqueles que são nossos clientes, todos aqueles que são nossos seguidores e, diria mesmo, para a população em geral. Através deste podcast, queremos dar-vos conteúdo que permitam servir de suporte à tomada de decisões da vossa empresa, do vosso projeto, do vosso negócio e sempre que tenham alguma questão, sempre que tenham algum comentário que nos queiram fazer chegar, não hesitem, podem contactar-nos através das nossas redes sociais, das plataformas onde estamos a operar, designadamente no YouTube, onde fazemos aqui algum conteúdo, assim como através do nosso site em www.macroconsulting.pt. Hoje vamos começar com o Macro Podcast e o tema do dia será o Covid-19 e o impacto para as empresas e instituições. Olá novamente. Vamos então falar sobre o Covid-19 e o impacto da pandemia nas empresas e instituições e teríamos aqui mesmo muito para falar. Eu vou tentar ao máximo focar-me em alguns pontos e esses pontos serão alguns dados estatísticos e alguns indicadores que irei partilhar convosco, falar sobre o empreendedorismo em Portugal e no mundo, abordar a temática do endividamento, quer numa ótica de dados estatísticos, quer numa ótica de algumas soluções que existem atualmente. Vou deixar as soluções mais para o final deste podcast. Falar sobre também na realidade geral e dizer desde já que, apesar da nossa percepção ser que a pandemia é má, na verdade, quando pensamos em crises históricas e atualmente já é possível validar isso com alguns projetos, assistimos a inovação também. Portanto, nem tudo é mau. Aliás, a crise tem oportunidades e tem, obviamente, ameaças e, por isso, falar sobre algumas oportunidades inerentes a esta situação do Covid-19. E, por fim, dentro desta temática, falar sobre liderança. Liderança enquanto desafios para solucionar os problemas atuais e liderança como a forma correta de conseguirmos resolver os nossos problemas e de conseguirmos acrescentar valor para a manutenção dos nossos postos de trabalho, da nossa própria realidade, da nossa própria empresa. E a liderança, a meu ver, e desvendando já aqui um bocadinho o véu, é de facto o caminho para todas as soluções. Começando então o primeiro Macro Podcast, começar por dizer que estamos perante uma realidade muito específica, uma realidade única, perante algo único no mundo, que apesar de poder ter comparação ou serem feitas comparações com a gripe espanhola e a realidade em 1918, creio eu, não é a mesma coisa. Portanto, estamos a falar de uma realidade diferente, estamos a falar de um mundo completamente diferente, um tecido empresarial distinto em termos de projetos e apesar de existirem, de facto, obviamente, ligações que podem ser estabelecidas e de alguma forma utilizadas para prever aquilo que é o futuro e o que é que devemos fazer para as superar, é algo único. Acho que todos nós concordamos que estamos perante algo extraordinário, pela negativa, não é? Mas que estamos perante um grande desafio, um desafio que todos nós temos que superar. E as empresas, cada vez mais, são elas que sentem estes desafios na pele, até porque são as empresas e os empresários que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento dos países. Portanto, para todos os efeitos, pode existir aqui intervenção governamental, que é fundamental, obviamente, mas são os empresários que acrescentam valor, criam empregos e geram riqueza a nível nacional e internacional. E neste sentido, tendo em conta que nós, enquanto Macro Consulting, vivemos para os empreendedores, os empresários e os gestores, que queremos de alguma forma tentar dar informação a quem está aí desse lado. Eu sei que todos procuram de certeza as melhores informações para o negócio, para o seu setor de atividade, etc. Mas decidimos então partilhar aqui alguns dados que me parece que serão relevantes para todos nós enquanto empresários.
Desde logo, quando falamos em Covid-19, em termos de impacto, quer em termos de instituições, quer em termos de empresas, assistimos a uma perda drástica da receita. Há alguns setores muito mais fustigados do que outros, é um facto, mas acredito que durante os 2 primeiros meses, principalmente, este impacto tenha sido provavelmente em praticamente toda a gente. É óbvio que houve negócios a surgir, designadamente com a criação das máscaras, com os ventiladores, por aí fora, que no fundo fazem parte daquele ponto que eu vos ia falar, que é as oportunidades, mas em termos gerais a realidade foi uma quebra da faturação, das receitas, dos proveitos, como lhe quiserem chamar. Nós no dia 16 de setembro deste mês partilhamos um macro report, vamos partilhar mensalmente um report sobre um setor de atividade. Este mês foi o turismo, para o próximo mês será a indústria têxtil, desvendo já, e no turismo, especificamente, e porque faz cada vez mais sentido abordá-lo, assistimos de facto a números assustadores. Na prática, segundo dados do Turismo Portugal, entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, há uma diferença negativa, neste caso, de 2/3 do número de dormidas e hóspedes. Isto significa que em 2020, 2/3 do número de dormidas e hóspedes desapareceram face ao ano anterior. Portanto, na prática, em cada 100 hóspedes / dormidas que existiram em 2019, existiram apenas 33 em 2020. Isto traduz-se, em termos de valor absoluto, em uma perda de 1,2 mil milhões de proveitos só no primeiro semestre. É verdade que algumas zonas foram mais afetadas do que outras, e por zonas refiro-me a localidades, designadamente, por exemplo, o Algarve e os Açores, que foram as zonas mais afetadas, com mais de 70% de quebra, em detrimento, por exemplo, da zona norte ou zona centro, que foram menos fustigadas. E se pensarmos em termos de valor, ainda mais que isso, a zona de Lisboa foi ainda mais afetada em termos de perda de receita. Portanto, apesar de, no caso do Algarve e dos Açores, ter havido uma maior diminuição do número de hóspedes e dormidas, o impacto em termos de valor absoluto, em valor de euros, neste caso, é maior na zona de Lisboa. Aqui na questão do Algarve e dos Açores, entende-se que se deve em grande medida à quebra de número de hóspedes do Reino Unido e Estados Unidos, que eram os principais mercados a visitar essas regiões, mas em termos gerais isto aconteceu muito em todo o país. Portanto, estamos a falar de uma diminuição drástica do número de turistas, apesar de os valores nacionais, isto é, o turismo nacional, até ter existido e ter de alguma forma contribuído para a manutenção de algumas receitas em algumas zonas, mas insuficiente. Aliás, obviamente a maior fatia é claramente o mercado internacional, ou seja, o turismo, o principal volume de faturação é obviamente o mercado internacional. A este nível, e não falando especificamente no turismo, mas falando na globalidade dos negócios, a realidade verifica-se como sendo uma realidade negativa. Num inquérito realizado pelo Banco de Portugal, observa-se que mais de 58% das empresas reportam perdas de volume de negócios em julho, e estas perdas mantêm-se durante os meses anteriores. Se pensarmos então especificamente no turismo, em vez de 58%, estamos a falar de mais de 80% das empresas alegam isto. Aqui, a este nível, é, no entanto, animador, e vou usar esta palavra entre aspas, porque animador é se calhar uma palavra demasiado positiva, mas é animador o facto de ainda não existirem tantas empresas quanto isso a terem de encerrar permanentemente portas, ou no limite encerrar temporariamente. Portanto, durante o período de confinamento isso foi obrigatório, até porque foi decretado, mas neste momento e face à realidade atual, face às dificuldades de tesouraria, etc., eu confesso que acreditava que mais empresas fossem desde já fechar. E o que é um facto é que estes números não nos indicam isso, ou seja, estes números indicam que não existem tantas empresas quanto isso nesta situação. E depois de analisados estes dados, parece-me que farão algum sentido, pensando de forma mais analítica,
por principais motivos. E esses principais motivos são aqui as medidas que foram tomadas e que passam, por exemplo, pela questão do layoff simplificado, com os apoios obtidos para a manutenção dos postos de trabalho, mas no fundo, colocação em stand-by do trabalho, seja em tempo parcial, seja a tempo total, e por outras medidas como injeções de tesouraria nas empresas, através de linhas que mais à frente vou tentar detalhar um pouco melhor, que no fundo vieram trazer aqui algum fôlego às empresas. A verdade é que estas medidas e estes apoios têm um período no tempo em que vão deixar de ter o efeito positivo. E creio eu que esse será o maior problema, e deixo já por isso no alerta a quem nos ouve e que optou por essas medidas. Portanto, optou pelo layoff simplificado, optou por estas medidas de apoio através de financiamentos sem juros ou com juro baixo, com período de carência. E esse alerta é literalmente terem atenção e conseguirem gerir bem essa realidade. Sou 100% a favor que, se a empresa teve em consideração este efeito e este apoio para conseguir, durante este tempo, ganhar aqui algum tempo e melhorar os seus processos, melhorar a forma como vai conseguir captar novos clientes, reformular o seu modelo de negócio, etc., para evoluir, então devem sempre tomar essa decisão e devem optar por esses apoios. Agora, se depois de analisar a situação se percebe que vai ser difícil conseguir manter a empresa, isto será uma bola de neve. Portanto, estamos aqui a falar de um endividamento que as empresas fizeram e que tem vindo a aumentar de mês após mês. Só para terem uma noção e partilhando esses números, estamos a falar de um acréscimo de 4% de junho para julho no endividamento das empresas, e já o tinha sido 3,9% de maio para junho, segundo dados aqui do Banco de Portugal. E se pensarmos em termos de pequenas e médias empresas, em vez de 4%, estamos a falar de quase 10% de aumento, ok? Estes dados são preocupantes na medida em que sabemos que daqui a pouco tempo, 6 meses, 1 ano no máximo, esta dívida e este endividamento terá de ser amortizado. Portanto, as moratórias e o endividamento permitem aqui fluxo de caixa, permitem tesouraria para amortizar e conseguir fazer rolar o negócio, mas a partir daqui é fundamental terem uma gestão financeira cuidada e conseguirem ao máximo rentabilizar a vossa empresa, reduzirem alguns custos, provavelmente, para conseguir assegurar que a empresa vai funcionar no futuro e não estão a colocar-se ainda em maiores problemas. Esse é o principal alerta a fazer. É importante que todos os empresários tomem esta decisão com cuidado e espero que, para todos vós que estão a ouvir, que essa seja a realidade que irá acontecer no futuro, que é, fizeram este endividamento, conseguiram moratórias, conseguiram períodos de carência para ganharem tempo e que no futuro vão conseguir pagar e amortizar estas dívidas, conseguindo manter o negócio e continuando, se calhar ainda, a crescer ainda mais do que o tinha acontecido antes do Covid. Quando pensamos em termos de empreendedorismo em Portugal e no mundo, e falando aqui de alguns valores e números, a verdade é que o Covid-19 tem um impacto positivo na grande maioria dos casos. E vou tentar explicar o que é o impacto positivo que aqui refiro. Na prática, por impacto positivo, entendo, neste caso, que segundo um inquérito realizado por uma entidade americana, algumas empresas americanas, e pegando nesses dados, 96% dos empreendedores dizem que a pandemia está a motivar ou motivou, okay, a criação do próprio negócio. Portanto, quando falamos em empreendedores, a pandemia, em teoria, iria impelir as pessoas para não se lançarem num projeto ou num negócio, mas o que é um facto é que muitos deles referem que teve um efeito contrário, ou seja, a pandemia fomentou a criação do negócio. E isto explica-se de forma muito simples. Na verdade, o empreendedorismo tem, obviamente, vários motivos, várias razões, sendo que muitas delas, aliás, uma das principais é a necessidade. É óbvio que a oportunidade é importante e é um dos motivos
do empreendedorismo, ou seja, a oportunidade aqui em criar um negócio, em criar um projeto que teria potencial, mas em muitos casos estamos a falar de necessidade por detrás da criação de um negócio. Aliás, existem alguns indicadores diretamente relacionados com o empreendedorismo que indicam que os países mais empreendedores do mundo são, por norma, países africanos, onde as oportunidades são mais baixas e por isso existe uma necessidade drástica de criar um negócio, gerar rentabilidade e gerar liquidez, e havendo poucas oportunidades em termos de emprego e de salário, etc., o empreendedorismo é uma solução. Portanto, há aqui alguma ligação com estes tais 96% do estudo americano que indicam efetivamente isto. Há alguns outros dados, vou abordar outros que também partilhamos no Macro Trend deste mês. 75% das organizações inquiridas neste inquérito estão a focar-se na mudança de políticas para que a força de trabalho seja incentivada a trabalhar com flexibilidade. Portanto, hoje assistimos aqui a uma nova realidade empresarial, a uma nova forma de trabalhar, designadamente com o teletrabalho, mas não só, e as empresas estão a apostar significativamente nestas mudanças. É por isso que assistimos principalmente as tecnológicas, como o Twitter ou a Google, a colocar ainda mais isto como uma nova realidade, o teletrabalho e o trabalho à distância para muitas empresas e muitos empregados, ok? Portanto, referir que esta será uma tendência no futuro e já o começa a ser no presente. Falando especificamente de nós e dos nossos clientes, nós tivemos sensivelmente 3 meses completamente a trabalhar única e exclusivamente a partir do escritório, sem irmos a clientes, trabalhando única e exclusivamente à distância, resolvendo problemas, procurando aqui a questão de financiamento, mas nunca visitando o espaço. Tivemos várias reuniões via Zoom, via Teams, etc., outras plataformas, mas nós trabalhamos a partir do escritório pessoal de cada um e funcionou bastante bem. Aliás, eu posso dizer que a nível pessoal, confesso que creio que nunca tinha tido tanta produtividade como agora. E falando com alguns colegas de profissão, alguns amigos, alguns empresários, alguns trabalhadores, a maior parte deles refere que, de facto, houve um aumento da produtividade. Existem vários motivos, seria uma longa conversa, mas para todos os efeitos o que é unânime é que existe uma maior produtividade, apesar de, e realçando esse problema aí que também vai ser importante mais um bocadinho à frente, na parte dos desafios de liderança, há uma mistura grande, ou houve uma mistura grande, agora se calhar cada vez menor, entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso é importante enquanto líderes também, fazendo já aqui a ponte para o que será um dos temas um bocadinho mais detalhados à frente. Enquanto líderes conseguimos perceber isso e adaptar-nos a essa nova realidade, uma ótica de conhecermos os nossos colaboradores, percebermos se eles estão bem, para conseguir maximizar os resultados de cada um deles. A este nível, e fechar esta parte aqui do empreendedorismo em Portugal e no mundo com um outro indicador, assistimos a uma realidade que está em linha de conta com o impacto negativo da diminuição de receita em alguns setores de atividades e empresas. Estamos a falar de que mais de 70% das startups inquiridas tiveram de terminar contratos de trabalho a full time com os seus colaboradores. Ora bem, esta informação parece fazer sentido, parece-me também que será uma realidade a curto prazo e isto resulta obviamente, da diminuição da procura por parte dos nossos clientes. Portanto, na prática estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar de uma diminuição drástica de receita que obviamente tem que ser combatida com uma redução de encargos. Esses encargos podem ser de várias ordem, mas o que está a acontecer na maior parte das empresas que nós conhecemos, alguns nossos clientes, alguns potenciais clientes e pessoas com as quais vamos falando, é que a grande maior parte delas acabou por ter que dispensar colaboradores. Essa dispensa de pessoas é obviamente uma solução que ninguém quer, mas infelizmente face à realidade atual e face ao que o histórico nos diz, era algo inevitável. Portanto, estamos aqui a falar de uma diminuição ou término de contratos de trabalho
esses términos de contrato de trabalho por despedimento são menos comuns, e são menos comuns também porque, como dizem as estatísticas, grande parte das empresas cedeu ao layoff simplificado e alguns apoios, como são aqui estes financiamentos que vos irei falar, que impediam, aqui entre aspas, o despedimento de pessoas. E impediam porque é sempre possível despedir no limite, não é? Porque a única coisa que tem que acontecer é indemnizarem ou reembolsarem o dinheiro que receberam de apoios. Mas isso fez com que as empresas recebessem aqui algum dinheiro, algum apoio e não despedissem os colaboradores e, portanto, tivessem aqui dinheiro para manter a estrutura. O que é um facto é que, atualmente, o que se assiste, e falando-vos pela nossa experiência pessoal, é que a grande maioria das empresas tinha contratos de trabalho a termo com colaboradores e, quando esses contratos de trabalho a termo terminaram, deixou de existir uma renovação. A partir desse momento, a estrutura baixa, ou seja, a estrutura de custos com pessoal baixa, o colaborador ou a colaboradora acabam por sair da entidade, não por despedimento, mas sim por não renovação. E esta informação é importante de percebermos para aquilo que serão indicadores futuros. Portanto, estamos aqui a falar de uma diminuição do emprego, ou seja, um aumento do desemprego, e, consequentemente, isto trará, em teoria, uma diminuição do poder de compra. Portanto, estaremos aqui perante problemas no futuro. Espero que a situação não seja tão grave como alguns economistas apontam, mas, inevitavelmente, aqui o empreendedorismo vai ter uma estrutura um bocadinho diferente, que também já se tem vindo a assistir ao longo dos anos, com algumas alterações à realidade empresarial. Portanto, estamos a falar de empresas que no passado eram empresas industriais, maioritariamente industriais e mão de obra, onde existiam várias pessoas por empresa, e agora estamos a assistir a um boom significativo de freelancers, a um boom significativo de empresários em nome individual e sociedades unipessoais com muito poucos colaboradores. Aliás, o tecido empresarial português é obviamente microempresas, portanto com menos de 10 funcionários, mas segundo um estudo antes da pandemia, confesso, mais de 50% da força de trabalho no mundo até 2025 será freelancers, ou seja, será one man show e one woman show relativamente a isso. Só para termos aqui alguma noção relativamente a esta realidade empresarial que considero relevante. Além disto, falar da temática do endividamento. Portanto, o endividamento tem vindo a aumentar de mês para mês. Isto é normal a percebermos disto. Portanto, houve uma injeção de liquidez para algumas empresas. Já agora gostava de saber se vocês aí desse lado tiveram acesso às mesmas ou não, porque, e confidenciando, alguns dos nossos parceiros, clientes e potenciais clientes que têm chegado até nós queixam-se maioritariamente disto, da falta de apoios e financiamento para as suas próprias empresas. Portanto, houve uma linha específica, que era a linha de apoio à tesouraria do programa Capitalizar, que acabou relativamente rápido. Muitas empresas acabaram por não obter esse financiamento. Aliás, até houve vários debates na televisão e várias empresas a expressar o seu descontentamento, mas continuam agora a existir alguns apoios e incentivos que vão chegando, apesar de escassos ainda, diria, e por isso, por curiosidade, gostava de saber se vocês estão aí desse lado, também têm tido acesso aos mesmos ou não. No fundo, o que assistimos em termos gerais é a um aumento do endividamento, como disse. De junho para julho estamos a falar de um aumento de 4% do endividamento empresarial, que já tinha sido muito parecido, ali, especificamente 3,9% de maio para junho. E se pensarmos especificamente nas pequenas e médias empresas, este valor sobe de 4% para 9,8%. Isto deve-se à quantidade de apoios e financiamento que existe para pequenas e médias empresas, para as PMEs, que é o principal foco destas linhas e não as grandes empresas, mas é tanto ou quanto preocupante. E é preocupante porque, como já tive a oportunidade de referir, é fundamental percebermos que o endividamento por si só não é uma solução. O endividamento é uma forma importante e interessante, às vezes até é quase a solução única no curto prazo, ok? Para fazer face à estrutura atual da empresa e conseguir aqui ganhar algum tempo para o futuro, mas
O endividamento só nos permite, de alguma forma, nesta realidade empresarial, e quero deixar isso bem claro, empurrar com a barriga os problemas que irão surgir e surgem da pandemia e do Covid-19. É importante alertar isso e fazer menção a essa situação, que as empresas que optam por este endividamento ou optam por fazer aqui alguma estruturação devem ter em conta que, na prática, as obrigações não se extinguem por terem um endividamento. Pelo contrário, ou seja, vamos aumentar aqui a despesa mensal no futuro, vamos aumentar os encargos com juros no futuro e, por isso, alguém que toma esta decisão, que em alguns casos será correta, noutros não, como em tudo, deve ter em conta que deve adaptar a sua gestão financeira a esta realidade. É fundamental estruturarem o vosso modelo de negócios, o vosso plano financeiro, o vosso plano de negócio, o vosso orçamento de tesouraria, para garantirem que daqui a 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, esta opção tomada é de facto acertada. É de facto aquela que vos permitiu ter a folga de tesouraria necessária para daqui a 1 ano continuarmos novamente a crescer e a gerar mais riqueza para os sócios, para os acionistas e para os colaboradores. Esse é o mais importante e deixar frisar. As moratórias estão relacionadas com isto, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma expansão do prazo do pagamento, aqui com uma folga interessante de 6 meses, 4 meses, o que for. E a este nível, fazendo já aqui uma ponte, vou falar um bocadinho de linhas que existem. Repito, estas linhas são interessantes para quem de forma consciente entende que o endividamento será uma boa solução para a sua empresa e para o seu negócio, mas não devem ser tomadas estas decisões de cabeça quente na medida em que, a partir do momento que vocês aumentam o endividamento em 20 mil euros e começam a pagar para o ano, vocês terão um acréscimo significativo de despesas mensais que pode não ser suportável para o vosso negócio. Ok? Faz sentido? O que é que existe aqui em termos de linhas? Portanto, apoios, incentivos, financiamento. Atualmente existem linhas de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas. É uma linha do programa Capitalizar que é feita diretamente com os bancos. A informação que temos e temos sentido com os nossos clientes é que nem todos os bancos já têm verba e dotação orçamental para fazer esta informação, mas esta linha vai para microempresas até 50 mil euros, para pequenas empresas até 250 mil, tem um prazo de carência que pode ir até 18 meses, um prazo de operação que pode ir até 6 meses e as taxas de juros rondam o 1,5% por aí de taxa de juros. Uma linha interessante, praticamente todos os setores estão enquadrados nesta linha específica e por isso é uma boa opção ou uma solução para os problemas de tesouraria que possam surgir na vossa entidade. Além disso, existe uma linha à tesouraria para microempresas do turismo, especificamente. É uma linha que já existiu provavelmente até junho, se não estou em erro, junho, julho, e que permite até 20 mil euros um apoio interessante. Na prática, eles financiam 750 euros vezes 3 vezes o número de funcionários que a empresa tenha na folha da Segurança Social de fevereiro, ok? E esse apoio, neste caso é um financiamento, não vence juros e durante o primeiro ano há então essa carência total de amortização. Portanto, estamos a falar de um financiamento que vai até 3 anos, aliás, que são de 3 anos, em que nos primeiros 12 meses não há qualquer amortização, no segundo e terceiro ano amortizam o crédito, ok? Através de mensalidades. E a taxa de juros é inexistente. Portanto, não há juros, não vence juros, que é muito interessante para quem está nesta área. Sendo certo que, volto a frisar, é importante também termos em atenção que este dinheiro vem, mas depois vai ter que ser pago. Portanto, quando tomarem esta decisão, tomem-na de forma consciente. Além disso, os apoios que existem e que se calhar até farão mais sentido para as empresas que queiram investir nesta fase, tem a ver com apoios à contratação. Portanto, o ativar.pt resulta numa série de medidas que existem para a contratação de pessoal, quer estagiários, quer contratos de trabalho com termo ou sem termo, ok?
e existem alguns apoios a sócios gerentes que serão possíveis de obter via Segurança Social e que, maioritariamente, quem está a tratar desta informação são os contabilistas das empresas. Portanto, fica aqui no fundo o alerta, aqui a notificação, a forma de vocês conhecerem aqui estes apoios. Se quiserem mais informação detalhada, podem-nos fazer chegar um e-mail para geral@macroconsulting.pt para vos fazermos chegar esta informação e espero que, uma vez mais, se tomarem esta decisão de financiamento, apoios, incentivos, etc., o façam de forma consciente. Outros incentivos atualmente, neste momento, à data deste podcast, não estão em vigor, mas o que se fala é a abertura de um novo Adaptar, o Adaptar 2.0, que permitirá aqui fazer face a algumas despesas de higienização, como desinfetantes, máscaras, acrílicos, por aí fora. Existem também potenciais apoios a abrir para o turismo. Calculo que o Portugal 2020 ainda este ano lance novos avisos para investimento, como inovação produtiva, um empreendedorismo qualificado e criativo, entre outros, mas para já não faz sentido estar a abordá-los na medida em que não estão em vigor. Relativamente a outros pontos dentro daqui do impacto do Covid-19 para as empresas e instituições, abordar a temática das oportunidades. É um facto, e como referi, que as oportunidades continuam a surgir nesta altura, nesta realidade, e essas oportunidades vão fazer parte de todos os setores de atividade, acredito. O turismo está bastante mal, mas o que é um facto é que vai fomentar oportunidades. Basta pensarmos que na crise de 2007-2008 nos Estados Unidos, com o Lehman Brothers, a queda do Lehman Brothers e com a questão da crise da dívida soberana, empresas como o Airbnb surgiram. Portanto, foi a partir daí que uma grande entidade como o Airbnb, que entre parênteses, neste momento está a sofrer também na pele o impacto negativo do turismo, deu os seus primeiros passos e criou um negócio que hoje ainda vale bilhões de euros. Neste caso 1.000 milhões, tendo em conta que bilhões é um termo mais americano. Oportunidades em diversos fatores, como disse, falar aqui vou-vos só dar alguns exemplos. A saúde em si tem sido um grande exemplo de melhorias e inovação, com não apenas todos os novos produtos criados, como os ventiladores, algumas soluções tecnológicas que foram feitas entretanto, até como agora a grande busca pela vacina para o Covid-19. Portanto, tudo isto tem a ver com a realidade atual e com as crises a que podemos assistir, neste caso aqui com o Covid-19, significam por norma um aumento significativo da inovação. Mas não é só na saúde que assistimos a inovação, temos em várias outras áreas. As energias renováveis e as tendências de mobilidade são uma tendência com muito interesse de seguir nos próximos tempos. Há vários estudos que transmitem isso, com o carro elétrico a ter aqui um boom ainda maior nos próximos tempos. E uma outra que estamos mais habituados e que gostaríamos de partilhar é a compra e venda de empresas e fusões e aquisições. É por norma em períodos de crise e períodos menos bons que surgem aqui oportunidades de fusões e aquisições entre empresas ou compra e venda de empresas, e na prática esta realidade empresarial pode muito bem vir a ser no futuro ainda mais frequente do que o foi talvez nos anos de maior ascensão, digamos assim. E porquê? Porque é nestas alturas que surgem bons negócios para alguns empresários e empresas, para alguns grupos de empresas, e na prática, para conseguirmos criar aqui dimensão suficiente para internacionalização, para atingirmos um volume de negócios significativo e até para internalizarmos alguns serviços, tarefas, atividades que estaríamos a subcontratar via fornecedores, as fusões e aquisições e a compra e venda de empresas é uma excelente oportunidade a este nível. Há várias empresas dedicadas a fundo a comprar e vender numa ótica de capitalização
de dinheiro, no fundo. Portanto, existem fundos de investimento a este nível, existem private equities que procuram fazer isso. E, por isso, seguirmos compra e venda de empresas e fusões e aquisições é fundamental nesta altura. E depois, obviamente, a tecnologia relacionada com uma série de fatores. Não vou desvendar o véu porque será o nosso macro report deste mês, mas nós estivemos a analisar o setor têxtil e, especificamente nesse setor, com o Covid-19, várias coisas, entretanto, foram evoluindo e estão em cima da mesa numa ótica de evolução tecnológica. Por fim, relativamente a este ponto do impacto do Covid-19 para as empresas e instituições, acabamos por colocar aqui como último ponto os desafios para a liderança. E este tema da liderança é um tema que, primeiro, é um tema que nós mais adoramos internamente enquanto Macro Consulting, até porque o nosso lema é Empowering Leaders and Organizations, e na prática o que nós procuramos é perceber de que forma é que a liderança é fundamental para diminuirmos o impacto negativo do Covid-19 e de outros problemas para as empresas e instituições e, obviamente, conseguirmos gerar valor acrescentado para a sociedade, para as nossas empresas, para os nossos colaboradores, entre outros. E na prática a liderança tem imensos desafios. Gestão de pessoas é provavelmente uma das coisas mais difíceis de fazer e é mais difícil de fazer porque estamos por norma habituados a uma outra realidade. Esta frase do gestão de pessoas é uma das mais difíceis, não é da minha autoria. Na prática é da autoria de grande parte dos clientes que conhecemos e potenciais clientes também que partilham connosco essa dificuldade. E o Covid-19 veio despertar aqui ainda maiores desafios, designadamente a saúde mental, aqui as mudanças culturais, o facto de o trabalho sofrer alterações neste momento em termos de estrutura e haver um trabalho muito à distância, etc, etc, etc. A liderança é fundamental, é também fundamental percebermos que a liderança resulta de conhecermos os outros, conseguirmos implementar mudanças culturais na empresa, conseguirmos falar e preocupar-nos genuinamente com os nossos colaboradores para perceber de que forma é que lhes dando algumas coisas e respondendo às necessidades deles, eles conseguem melhorar o seu desempenho. E para isso estaríamos aqui bastante tempo, acreditem, a falar de liderança e gestão, mas para isso nós resolvemos este mês falar sobre um livro que é um livro brutal na área da liderança e gestão. É um livro do Simon Sinek, que é o Leaders Eat Last, portanto os líderes comem por último, e que aborda muito bem tudo aquilo que nós praticamos e implementamos em algumas empresas. Nós temos vindo a assistir a cada vez mais nos últimos tempos a dificuldades a nível de gestão empresarial e não conseguindo, porque confesso que não tenho factos para isso, não consegui dizer qual é a percentagem de problemas que resultam da liderança, atrevo-me a dizer que o principal problema das empresas não é fluxo de caixa, não é falta de estratégia, é de facto falta de liderança de uma boa parte dos empresários. Portanto, a gestão e a liderança são fundamentais para a solução e não devem fazer parte do problema. Assistimos a muitas empresas que têm chefes e não têm líderes, e por isso, se vocês estão aí desse lado, que são empresários, são gestores, são empreendedores, aconselho-vos vivamente a conhecerem técnicas de gestão, técnicas de liderança, a lerem livros como este, por exemplo, do Simon Sinek, e se tiverem dúvidas, podem-nos fazer chegar essa informação. Nós temos vindo a assistir a mudanças culturais significativas em quer empresas com alguma dimensão, quer instituições com bastante número de colaboradores, e o que é um facto é que é fácil perceber que com uma mudança a nível de liderança as coisas resultam, e isso não é, acredito eu e acredito com base em resultados, que não seja obra do acaso. Portanto, muitas vezes andar de chicote não funciona, portanto, muitas vezes sermos demasiado agressivos não funciona, e isso era uma realidade do passado. Hoje o estilo de liderança é criarmos tribos, é conseguirmos criar pessoas que vivem e vestem a camisola, e esse é claramente uma das coisas que mais gosto e que nós na Macro Consulting mais temos vindo a fazer
nos últimos 24 meses, diria. Posto isto, creio que dou por terminado o macro podcast de hoje. Confesso que tentei tornar isto mais uma conversa do que algo mais informal. Espero que tenham gostado. E se tiverem dúvidas, sugestões ou simplesmente quiserem fazer algum comentário, sintam-se à vontade de fazer. Espero que tenham gostado uma vez mais e vemo-nos no próximo macro podcast. Até breve.